Ele já foi secretário municipal, é vereador e ocupa a presidência da Câmara Municipal. Mário Hildebrand diz que quer ser candidato a prefeito de Blumenau nas eleições de outubro. É com ele a conversa de hoje do Informe Blumenau Entrevista. Seja bem-vindo, presidente. Uma grande satisfação recebê-lo. Obrigado, Alexandre. A satisfação é minha. É muito bom poder conversar com a comunidade, conversar com você e poder trazer os assuntos e debater os assuntos aí importantes. Presidente, tem 4 situações que dizem respeito ao senhor nessa eleição. O senhor pode desistir da política, o senhor pode ser candidato à reeleição para vereador, o senhor pode ser candidato a prefeito ou pode ser candidato a vice numa parceria com outro partido. Qual está mais próximo de acontecer? Na realidade, Alexandre, o PSB, a nível estadual e também a nível local, tomou uma decisão de buscar e trabalhar para que nós tenhamos candidatura na majoritária e, preferencialmente, buscando a cabeça de chapa, ou seja, prefeito. Essa é uma discussão que o PSB tem feito, tem buscado se fortalecer. A diretriz do nosso presidente estadual, Paulinho Bornhausen, é essa, ela tem sido trabalhada e houve, de fato, um fortalecimento do partido, tanto aqui em Blumenau, que no período que eu acabei entrando no PSB, um pouco mais de 6 meses, a gente conseguiu formar uma nominata de mais de 20 pré-candidatos a vereador, pessoas que acreditam numa direção do partido no qual o partido vá para a majoritária ou vá a cabeça de chapa ou componha, mas preferencialmente tem a condição de construir a candidatura a prefeito. Nesse momento, faltando pouco menos de 2 meses para o prazo final da definição, qual é a situação que está mais próxima? Eu tenho visto o senhor conversando muito, o senhor diz, e é o período realmente das conversas pré-eleitorais, de afinar algumas situações. Qual que está mais próximo hoje? Na realidade, a mais próxima dentro das 4 alternativas que você colocou é estar na majoritária. Eu entendo que eu teria toda a condição de voltar e caminhar novamente na minha candidatura para vereador, mas eu também acho que a gente pode construir novos caminhos e eu tenho conhecimento, tenho formação, tenho experiência na perspectiva de administração e de gestão. Provei isso enquanto secretário, especialmente no período que eu fui secretário de Assistência Social, onde eu administrei um dos maiores problemas que essa cidade já vivenciou, que foi abrigar pessoas que foram desabrigadas aí naquele momento triste, que foi a tragédia de 2008. Chegamos a ter mais de 6 mil pessoas abrigadas, onde num período da noite para o dia tivemos que fomentar e trabalhar para que essas pessoas tivessem colchão, comida, cobertor e depois, durante quase 2 anos, administramos a situação que foi complexa e lenta face à burocracia para a assinatura de convênios para que as obras dos apartamentos pudessem ser executadas. Durante quase 2 anos abrigamos cerca de mais de 1.000 pessoas. E eu mostrei e demonstrei que tenho competência e sei trabalhar, sei gerir equipe, sei lidar com conflitos e problemas. Isso também se repetiu agora dentro da Câmara de Vereadores, então dentro da questão de gestão de conflitos e da questão administrativa. Tenho uma visão clara, tenho formação para isso, sou assistente social, ou seja, tenho conhecimento e a sensibilidade humana e tenho também a visão como administrador da gestão e a questão da contabilidade, que eu sou pós-graduado, me dá uma visão de números e técnicos e dados que também são necessários para um gestor. Bom, o senhor está falando como candidato, pré-candidato nesse momento a prefeito. Esse, pelo menos, é o discurso que me passa. Nós temos a candidatura do prefeito Napoleão Bernardes, consolidada. Tem uma candidatura bem encaminhada, que é a do deputado estadual Jean Kuhlmann. São as 2 principais candidaturas. No caso de sua candidatura se confirmar, o que o senhor vai se diferenciar desses 2 pré-candidatos hoje e quais seriam seus apoiadores principais? Porque o PSB, o senhor falou do crescimento, mas é um partido ainda pequeno em Blumenau e a estrutura partidária numa eleição municipal é bastante importante. Sem dúvida, a estrutura partidária eu acho que ela é importante, você tem razão quando traz isso. Esse é um debate que muitos nos perguntam também, mas essa é uma construção. Eu acho que você trouxe muito claro aqui. Os debates estão acontecendo, as conversas estão acontecendo. Todos os candidatos já colocados, claramente colocados aí, que eu acho que estão mais direcionados para estar na majoritária, como cabeça de chapa, que é o prefeito Napoleão, candidatura irreversível. Na minha visão, o deputado Jean Kuhlmann, também uma candidatura irreversível. E aí existem todos outros candidatos que estão
temos debatido com eles, o próprio apresentador Alexandre José e os outros partidos que não têm candidatos que nós estamos conversando, o PR, o próprio PTB, o próprio PCB, PSC, enfim, partidos nos quais nós estamos dialogando, que podem eventualmente estar, caso a consolidação da candidatura, alguns com Alexandre José, se ele não estiver candidato, podem estar numa outra candidatura alternativa e essa candidatura pode ser a minha nesse processo. Mas o debate é muito forte, é diário, antes nós até brincávamos aqui, às vezes você amanhece candidato a vereador, termina candidato a prefeito e outro dia você é candidato a vice-prefeito, pela construção e o debate forte e efetivo que existe. Isso é natural, isso é bom, isso mostra que a política ela é dinâmica e ela também traz construção de direções e visões. E vamos aqui colocar, se o Mário não for candidato a prefeito, qual é a linha que ele vai trabalhar? Eu tenho visões que eu acho que são importantes serem agregadas numa perspectiva, né? Por exemplo, a minha visão da política pública de assistência social, como é que ela pode ser consolidada, o que o candidato, o parceiro poderá levar nisso, e do mesmo modo, se alguém vier se agregar à candidatura minha como prefeito, também vai trazer reivindicações e propostas claras e objetivas de políticas que ele gostaria que fossem implementadas. O senhor está no PSB, mas o senhor foi secretário municipal do PSD, do deputado Jean Kuma, na época do prefeito João Paulo Kleinman. O senhor até pouco tempo atrás também foi da base do prefeito Napoleão Bernardes. Hoje o senhor está mais próximo de quem? Isso é uma pergunta que muitos têm e talvez ela é complexa de ser respondida. Pelo meu modo de vida e pelo modo como eu trato as pessoas e eu vivo no meu dia a dia, eu tenho amizades e carinho por cada um desses que você falou, dentro do modo como nos relacionamos. Eu posso dizer que nós estamos próximos dos dois e os dois estão próximos de mim. Não há uma definição clara de proximidade política e de decisão aqui nesse momento. Conversações estão acontecendo com o PSD e conversações estão acontecendo com o PSDB. E todas elas no processo de se construir, se concluir uma decisão. Ao mesmo tempo, eu estou tendo conversações com outros partidos que também têm uma visão que acham e entendem que a minha candidatura para prefeito seria uma nova via, uma terceira via nesse processo que pode vir a ser polarizado de eleição entre o deputado Jean Kuma e o prefeito Napoleão Bernardes. Numa eventualidade de o senhor ser candidato a vice, está mais próximo de Jean Kuma, deputado? Essa resposta eu já dei. As negociações estão com os dois. A proximidade aqui que eu posso dizer que, como eu falei já antes, um dia você amanhece candidato a vereador e você termina candidato a prefeito e no outro dia você está candidato a vice-prefeito. Isso depende das discussões de cada dia e dos debates partidários que estão sendo feitos. Se o senhor for candidato a prefeito e se o senhor for eleito, tiver reconhecimento da população, o que o senhor faria diferente do prefeito Napoleão Bernardes? Eu diria que nós temos que debater a cidade e buscar uma cidade inclusiva e buscar a sustentabilidade e a mobilidade urbana. São grandes desafios que nós temos. Temos que dar agilidade nas obras hoje que temos do BID, dos recursos que estão aí, a definição efetiva de qual é a ponte do centro que nós vamos fazer, as questões das obras da Rua Humberto de Campos que precisam ser agilizadas e trazer um debate mais próximo da população. Cada vez mais com as redes sociais, inclusive isso aqui vai estar, a nossa entrevista numa rede social, é necessário que o Poder Executivo crie alternativas para se comunicar com a comunidade e que a comunidade também se comunique para você atender às necessidades e às demandas dentro, é claro, da legislação para poder dar andamento aos serviços, sejam eles na questão de assistência social, sejam eles na questão de educação, sejam eles na questão de saúde, sejam eles na questão do meio ambiente, desenvolvimento econômico e da própria questão do turismo. Acho que tivemos alguns avanços, entre eles o debate do próprio Plano Municipal de Turismo, que foi um avanço importante, que foi discutido com a comunidade, tanto o Executivo como a Câmara de Vereadores participaram desse processo e conseguiram validar esse processo. Agora também estamos trabalhando, estamos
recebendo o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, também focado na construção e efetivação de áreas nas quais a cidade precisa crescer, e uma dessas áreas que a cidade precisa e pode crescer muito é de tecnologia de informação. Ontem e nos últimos dias nós tivemos várias ações voltadas, por exemplo, na inauguração de uma empresa de grande porte aqui na cidade e também numa aula inaugural do BlueSoft Entre 21, que vai formar nos próximos dias, nos próximos meses, 350 jovens. Desses 350 jovens, 80% estarão empregados quando terminarem o curso e não serão o suficiente para atender a demanda de tecnologia de informação que nós temos na cidade. Então, temos que buscar tratar ações e fomentar ainda mais ações de capacitação e formação dos nossos jovens para o mercado de trabalho. O senhor citou nessa sua última resposta os recursos do BID. Esses recursos foram conseguidos pelo governo anterior, do ex-prefeito João Paulo Kleinobin, que o senhor fez parte. Me incomoda ver que esses recursos não foram aplicados em Blumenau, como era o previsto originalmente, com exceção da Humberto Campos, do prolongamento, que está com a sua primeira fase bem encaminhada, mas nós não contamos com novos terminais de ônibus, não houve avanço nos corredores, e principalmente a discussão da ponte do centro. Lhe incomoda ter esses recursos disponíveis por parte de um órgão financiador e essas obras não terem nem começado, nem pensado em sair do papel? Eu acho que pensadas elas estão sendo debatidas para sair do papel efetivamente, mas a necessidade que passa a mim enquanto usuário, passa e como cidadão e como político, passa por todo mundo que necessita e cobra essas obras. A Ponte do Centro é um dos desafios que foi colocado e que a gente não conhece os detalhes de todas as negociações e os debates entre o BID e a Prefeitura, mas essa indefinição de qual das pontes teve que sair do papel primeiro, gerou essa dificuldade que hoje nós temos e vivenciamos, que, por exemplo, no último final de semana, quase ficamos sem Ponte do Centro pela questão de uma situação na cabeceira. E se aquela ponte, a prevista inicialmente, tivesse já sido dado andamento, talvez estaria concluída ou próximo de sua conclusão e a cidade estaria muito mais tranquila. Então isso nos inquieta, isso nos preocupa e esse debate precisa ser feito, ou pelo menos se tratar de modo que a gente venha agilizar essas obras para que elas saiam imediatamente do papel o quanto antes, porque quem precisa delas é a comunidade, do mesmo modo como eu, você e qualquer cidadão que está nos acompanhando, pega o seu carro, precisa se deslocar de um ponto a outro da cidade, passando pela beira-rio e não consegue muitas vezes projetos paralelos, como foi feito na questão da captação com o governo do estado, ou são recursos do município que muitas vezes demandam muito mais trabalho e discussão e economia em outras áreas para que possam ser agilizados. O senhor ocupou os dois lados das esferas de poder. O senhor foi secretário municipal, era gestor, tinha o poder da caneta, o poder do comando. E agora, como vereador, a coisa é um pouquinho diferente. Em qual situação o senhor se sente mais à vontade? Eu gosto das duas. Talvez se a pergunta fosse onde eu consigo realizar mais, será como gestor de uma política pública. Você consegue atender de modo mais rápido a demanda das pessoas. Você consegue ser mais eficiente no levar o resultado se você trabalha para que a política pública na qual você está gerindo tenha uma visão de início, meio e fim e o seu objetivo determinado. Nos quase 8 anos que eu fui secretário de Assistência Social e que eu fui presidente da Profamília também por quase 3 anos, nessas duas pastas eu tive a oportunidade de me realizar em muito,
porque as nossas ações davam condição a resolver problemas, dos mais simples aos mais complexos, como eu já citei em alguns momentos, que atender crianças vítimas de violência, exploração sexual, casos de exploração sexual de crianças desde que nasceram pelos seus próprios pais, e que a gente trabalhou com toda a equipe da política pública de assistência social na época, dando os melhores encaminhamentos e situações onde essas duas meninas, que durante mais de uma 9 anos, outra 4 anos, foi abusado pelo próprio pai e pela mãe, hoje estão bem, estão em lares adotivos muito distantes de nossa cidade e, graças a Deus, muito bem cuidadas, e estão vencendo e superando os traumas que passaram. Então, essa questão de ser secretário nos dá uma condição de realização maior, de estar mais próximo, de estar lá, por exemplo, com os idosos da Profamília, de estar abraçando, de estar ouvindo as demandas deles. E na Câmara de Vereadores, mesmo na função de presidente, às vezes você recebe a demanda e a solução dela é distante. Você vai fazer um requerimento, você vai fazer uma indicação, você vai fazer um ofício, eventualmente você vai fazer uma ligação para um secretário sugerindo aquela questão, mas você não pode determinar que isso seja feito, até porque cada uma das políticas tem critérios, e os critérios podem ser respeitados, devem ser respeitados, porque eles não são políticos da visão do secretário. E isso também é um desafio, porque se fala muitas vezes do que os vereadores fazem, né? Durante muitos anos, a própria comunidade, e às vezes não toda, né? Mas muitas pessoas entenderam que o vereador era o seu pagador da conta de luz, o seu pagador da conta de água, o seu pagador da prestação da moto, ou o seu pagador da madeira, ou aquele que botava a brita na frente de casa, e não é essa a função do vereador. A função do vereador é propiciar que a política pública de assistência social, caso necessário, ajude o mesmo a pagar a conta de luz, a pagar a conta de água, ou a política municipal de habitação consiga fornecer o material necessário para a população de baixa renda poder construir a sua casa. Então, uma política pública lhe dá muito mais condição de realização. Enquanto isso, a vereança ela nos traz limitações nesse sentido. Ao mesmo tempo, quando você consegue tratar uma legislação que venha fazer diferença, como eu tive a oportunidade de apresentar a lei das doulas, e que gerou um impacto muito forte. Hoje a lei estadual, inclusive foi aprovada, e a lei estadual nos dá também o reconhecimento de poder fazer uma transformação social imediata e que venha, diante de uma demanda vinda da própria comunidade, gerar transformação. Mas isso não é sempre que acontece, essas são situações limitadas, mas também gratificantes nesse processo, diante de uma série de outras legislações que eu tive a oportunidade de apresentar e outros vereadores também. Estima-se que uma legenda precise entre 9 e 10 mil votos para garantir um vereador, uma legenda ou uma aliança para garantir a eleição de um vereador agora em outubro. O senhor falou da estrutura do PSB, que montou uma boa nominata, mas eu lhe pergunto se a ausência do seu nome nessa nominata talvez não inviabilize a eleição de um vereador. Por conta, o senhor seria um bom puxador de votos e, mesmo respeitando a nominata dos vereadores hoje do PSB, eles não têm a mesma densidade eleitoral que o senhor tem. Não é capaz, o senhor indo para uma majoritária, o PSB não eleger nenhum vereador na cidade? Boa pergunta. Isso não é a primeira vez que alguém a faz, mas quando nós trabalhamos isso, eu com o presidente do PSB aqui em Blumenau, Júlio César Pereira, nós construímos uma nominata que venha a ter condição de eleger vereador. Então nós temos a clara convicção de que nós, com a nominata pura como ela está, nós temos a condição de eleger no mínimo um vereador e discutir e trabalhar e torcer aí dentro dos votos que a gente imagina que vai ter, de podermos ter um segundo nome dentro da Câmara de Vereadores. Essa é uma discussão que a gente fez, é um trabalho que está bem preparado. Ao mesmo tempo, se eu estivesse ou se eu estiver na nominata, como você colocou, com certeza vai nos dar uma garantia maior de, na minha visão, fazermos dois tranquilamente nessa eleição. Caminhando para o final da nossa conversa, a imagem dos políticos está bem complicada.
principalmente por conta do governo federal, por conta dos nossos representantes no Congresso Nacional, mas a imagem também da Câmara de Vereadores, a gente percebe nas redes sociais que é um termômetro importante. A imagem da Câmara também está bastante desgastada. Qual é o impacto dessa imagem que a senhora acredita que possa ter na sua candidatura e na candidatura de outros postulantes aí a cargo de vereador e a mesmo de majoritária? Todos que estiverem no processo de reeleição vão ter dificuldades em algum momento. Você foi muito claro em relação a isso. Ao mesmo tempo, nós corremos um risco, e a comunidade corre um risco, de jogar todo mundo dentro de um balaio, um saco e jogar no rio, ou como meu pai dizia lá no interior, quando ele plantava arroz, e eu acompanhei isso até os 8 anos de idade, e uma lição que eu aprendi: no trigo tem o joio e o trigo. O joio é a praga que está no meio. E no arroz tem o jaú. Tem o arroz e o jaú. Se você olhar, os dois são muito parecidos, muito próximos. Então você tem duas possibilidades, né? E essas possibilidades são as seguintes: você extermina a tua plantação toda de arroz e semeia de novo. Mas você vai descobrir que vai nascer jaú outra vez. A praga vai se repetir dentro dela. Você jogou o bom fora e o mal, e vai descobrir que você não extirpou o mal, né? E se você tiver clareza, visão e conhecimento, e você buscar se informar, você vai ter condição de arrancar o jaú, de arrancar a praga, de arrancar, aqui no caso, o mal político, e dar condições do bom político continuar. Porque há um desafio, e eu falo isso muito, Alexandre, com todo carinho para quem está nos ouvindo em casa, né? Nós corremos o risco de taxar todos os políticos como bandido e como ladrão. E eu vou lhe dizer, ladrão não se incomoda de ser chamado de ladrão. Ele vai continuar na política sendo chamado de ladrão. Agora, as pessoas honestas vão cansar. Vão cansar. E eu espero que as pessoas honestas não cansem. E que as pessoas que estão nos ouvindo ouçam e façam uma pesquisa da vida de cada uma delas, para não jogar fora os honestos. Porque vai nascer joio, vai nascer jaú, vai nascer praga do mesmo modo. Então, o grande desafio, e eu sempre digo para as pessoas: tem dúvida? Olha a minha vida, pesquisa ela, não tem problema nenhum. Olhe a minha história, procure a história do político que você quer votar. Antes de votar, pesquise. Hoje você dá lá no Google, você conhece a história de todo mundo, sabe o que ele fez, o que ele disse, o que ele... olha os meus pronunciamentos, do primeiro ao último pronunciamento na Câmara. Olha as minhas entrevistas gravadas aí, perdidas no YouTube da vida, da época que eu era secretário, presidente da Profamília, e vejam se a minha linha de atuação mudou. Se eu estou destoando daquilo que eu penso. E se a minha vida não está correta perante os padrões que eu entendo éticos, morais, e da minha formação cristã e da minha formação de vida. Eu tenho muito claro isso, né? E isso é um desafio que eu vivo dentro da minha casa, dentro da minha família, porque as minhas filhas muitas vezes me cobram, minha esposa também. Você não cansou de ser chamado de ladrão sem ser? Às vezes a filha vem da escola pai chamar os vereadores todos de ladrão de novo. E eu digo: filha, infelizmente isso faz parte, né? Não, mas eu briguei com a menina. Não, filha, você não tem que brigar, você tem que apenas dizer: meu pai não é. Com toda certeza e com toda tranquilidade que seu pai não é. Então, dentro disso, nós vivemos um desafio muito grande e que eu me preocupo. Porque, volto a dizer, ladrão não se incomoda de ser chamado de ladrão. Como dizem alguns apresentadores, põe na tela ou algo nesse sentido, eu não se incomodo em estar na tela. Agora, as pessoas honestas cansam, e as pessoas que têm uma visão de fé, de vida, cansam, porque elas não querem ficar expondo a sua família, a sua vida diante disso. Para encerrar, vou lhe repetir uma pergunta. Mário Hildebrand vai ser candidato a quê nas eleições de outubro desse ano? Mário Hildebrand é pré-candidato a prefeito para as eleições de outubro desse ano, está trabalhando para isso, o PSB está trabalhando para isso, está construindo efetivamente o caminho para isso. E conversações existem, mas essa é a diretriz estadual e a diretriz da Executiva Municipal trabalhada.
Presidente da Câmara Municipal de Blumenau, Mário Wildberg, obrigado pela sua participação aqui no Informe Blumenau Entrevista. Alexandre, eu quero agradecer, é uma oportunidade de estar aqui com você, estar aqui com cada um que nos assiste, de poder compartilhar um pouco das ideias da gente, um pouco da visão de vida e de sociedade que a gente tem. A minha formação cristã de vida me dá clareza de que nós temos que fazer diferença no mundo e na sociedade. É nisso que eu acredito, é nisso que eu trabalho e é por isso que eu ingressei na política, por isso que eu ingressei na área, eu diria na área pública desde o meu início da visão lá no Serene, lá em 1994 comecei como voluntário, depois em 97 como funcionário do Serene, aí participando dos mais diversos segmentos, dos mais diversos conselhos de políticas públicas, cheguei a ser vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, até vir a ser secretário de Assistência Social e onde eu me envolvi, de fato, naquilo que eu acredito que é poder fazer diferença na vida das pessoas. Quero trabalhar e quero continuar trabalhando para fazer diferença na vida das pessoas e fazer diferença na sociedade, que é isso que eu acredito. E que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha. Que Deus abençoe a tua vida também hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, o espaço democrático para discussão de ideias políticas aqui na nossa cidade. Na próxima semana temos encontro com outro pré-candidato à Prefeitura de Blumenau. Um abraço!